Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é incrivelmente comum, mas que na real quase sempre é mal interpretado. Quem nunca sentiu que a mente simplesmente não desliga, não é mesmo? Isso não é uma falha rara ou um defeito, é algo que atinge milhões de pessoas todos os dias. E o nosso foco principal aqui é destrinchar a biologia por trás disso e o mais importante, criar um guia com passos bem simples para ajudar a reduzir a ansiedade no dia a dia. Então vamos lá. A grande pergunta que guia a nossa explicação de hoje é justamente essa. Afinal, por que a mente humana não para? As pessoas muitas vezes pensam que essa preocupação constante com o amanhã é só coisa da cabeça, uma falta de foco ou até uma fraqueza. Mas olha só que interessante. A grande sacada das fontes que analisamos é que essa mente superacelerada é uma realidade física, totalmente biológica. Não é só no psicológico, o corpo inteiro está envolvido nessa história. E para entender como esse motor funciona, a nossa estrutura de hoje é bem lógica. A gente vai começar vendo a origem da ansiedade, depois vamos comparar as ameaças reais com as imaginárias, entender o gatilho do mundo moderno, dar uma olhada no alerta do corpo e, para fechar com chave de ouro, apresentar um guia prático de 3 passos. É literalmente um mapa para retomar o controle. Bom, então vamos direto para a nossa primeira sessão, a origem da ansiedade. O ponto mais crucial aqui é mudar o jeito de enxergar a coisa. A ansiedade é, na verdade, uma resposta corporal supernatural que foi feita para proteger os humanos e garantir a nossa sobrevivência. Ela não nasceu para ser um problema. Lá no nosso passado remoto, essa ferramenta de evolução era literalmente o que ajudava nossos ancestrais a não virarem almoço de predador. É só imaginar viver num ambiente hostil. O cérebro precisou desenvolver um botão de pânico que fosse rápido e muito eficiente. E é exatamente esse botão de pânico que nos leva para a segunda parte. Ameaças reais versus ameaças imaginárias. É aqui que a coisa dá um nó na nossa cabeça hoje em dia. De um lado da balança, temos o passado, aquela necessidade vital de escapar de um bicho selvagem. Do outro lado, a nossa vida atual, pensamentos 1000 por hora sobre uma reunião importante no trabalho ou um boleto que vai vencer. O mais louco que as pesquisas mostram é que o cérebro humano tem uma espécie de falha no sistema. A biologia pura e simples não sabe a diferença entre uma ameaça física de verdade e um pensamento puramente estressante. Para o nosso corpo, é tudo a mesma coisa. E por causa dessa falha, chegamos a um fato inegável. O cérebro reage ao excesso de pensamentos como se o perigo estivesse ali, batendo na porta. Quando as pessoas começam a fritar a cabeça, imaginando 1 milhão de problemas ou antecipando o pior cenário possível, elas ativam uma resposta fisiológica de sobrevivência muito real. O corpo reage como se estivesse sob um ataque iminente, mesmo quando a pessoa está simplesmente sentada no sofá da sala, totalmente segura. Legal, mas por que isso acontece tanto hoje em dia? Vamos para a seção 3 entender o contexto de tudo isso, o gatilho do mundo moderno. A grande questão é por que essa confusão evolutiva acontece com tanta frequência agora. Pensem bem, o excesso de informação, o feed infinito nas redes sociais, aquela comparação o tempo todo com a vida dos outros e uma pressão absurda por resultados. Tudo isso cria um ambiente que bombardeia a mente humana com estímulos desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. É informação demais para processar, e esse volume bizarro de estímulos deixa o cérebro travado num estado de alerta contínuo. Ele fica ativando aquela resposta de sobrevivência que a gente acabou de falar, o tempo todo. Isso, claro, traz consequências imediatas, o que nos leva à parte 4, o alerta do corpo. É até impressionante ver como um pensamento se transforma num sintoma físico num estalar de dedos. Quando o cérebro entra no modo proteção, ele faz o coração acelerar, dá aquela falta de ar, uma tensão muscular gigante, um estado de alerta que não desliga e fica quase impossível relaxar. Basicamente, essa máquina incrível que é o corpo humano está injetando adrenalina no sangue, preparando todo o sistema para lutar ou fugir. Só que não tem absolutamente nada do que fugir no ambiente físico. Mas, olha, uma pausa super importante aqui. Sentir uma ansiedade de vez em quando é completamente normal. É fundamental validar isso. Ter aquele frio na barriga antes de uma prova difícil, de uma entrevista de emprego ou de uma decisão grande não é um defeito de fábrica ou uma doença. Faz parte de quem nós somos. Esse estado de alerta só vira um problema de verdade quando passa a ser muito frequente, intenso demais ou quando começa a travar a rotina diária das pessoas. E isso traz a gente para uma das mudanças de mentalidade mais legais extraídas das nossas fontes. A ansiedade não é inimiga. É super natural a gente querer lutar contra ela, tentar esconder debaixo do tapete. Só que, na real, essa resposta biológica é apenas um sinal. É tipo a luzinha piscando no painel do carro, sabe?
É um aviso fisiológico de que algo ali precisa de atenção. O erro não está em sentir ansiedade. O erro está em não tentar entender a mensagem que esse alarme interno quer passar. E agora, entendendo toda a mecânica por trás, vamos para a nossa quinta e última parte, o guia prático de 3 passos. O grande objetivo da nossa explicação hoje é entregar ferramentas diretas para reduzir a ansiedade na prática. Para quem quer uma solução que dê para aplicar agora mesmo, as fontes montaram essas 3 regras de ouro. Passo 1, observar os pensamentos. Passo 2, focar no presente. E passo 3, cuidar do corpo. É um guia bem direto ao ponto, criado justamente para ajudar a retomar as rédeas quando a mente decide correr uma maratona. Vamos detalhar rapidinho como usar cada um. O primeiro passo prático é colocar na cabeça que nem tudo que a mente diz é verdade. Quando aquele modo de sobrevivência está ativado, o cérebro adora criar historinhas de terror, antecipando tragédias que nem aconteceram e que provavelmente nunca vão acontecer. A dica de ouro aqui é ser um observador. Notar os pensamentos passando como se fossem nuvens, sem ter que acreditar e mergulhar em todo o cenário catastrófico que pipoca na cabeça. O que liga muito bem com o nosso segundo passo, focar no presente. Porque a ansiedade ela mora lá no futuro, naquele eterno e se? E se dá tudo errado? E se houver alguma falha? O cérebro preocupado é o turista do amanhã. Então a tática é puxar a atenção de propósito de volta para o agora, para a tarefa que está sendo feita no momento. Isso quebra o ciclo, porque a ameaça imaginária não tem espaço no agora. E, por fim, o terceiro passo, cuidar da base física. Já que a gente viu o quanto esse processo é biológico, faz todo sentido que a manutenção do corpo acalme o sistema inteiro. Coisas simples como respiração consciente, noites boas de sono e uma rotina bem estabelecida fazem uma diferença absurda. Quando o corpo entende que está descansado e bem cuidado, ele manda sinais para o cérebro avisando que o ambiente está seguro. E é essa calmaria física que finalmente desliga o alarme interno. E para fechar a nossa análise de hoje, fica uma pergunta bem provocativa para refletir. Se a ansiedade é um alerta biológico tão antigo e tão cheio de sabedoria, sobre o que ela está tentando avisar hoje? Entender que isso não é uma falha, e sim um sinalizador, já é o primeiríssimo passo para ganhar inteligência emocional e controle. A chave de tudo é saber como a mente funciona. Esperamos que essa explicação prática tenha clareado as ideias e deixado a curiosidade acesa para continuar explorando as engrenagens do cérebro. Um grande abraço, vamos ficar de olho nessa nossa biologia incrível e até a próxima análise.